Meus irmãos, bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lição de número 3. Eu imagino que você tenha a lição. Se você não tiver, pode falar com a nossa superintendente, tem lições aí para todos os irmãos. Então, o assunto de hoje, irmãos, ele é um assunto muito importante, é um assunto delicado também, é um assunto que por vezes ele pode ser até um pouco polêmico para nós, né, enquanto cristãos, porque existe alguns pontos que às vezes nós temos uma forma de lidar com o problema. Então, mas é um assunto que a igreja precisa se posicionar, ela precisa conversar sobre esse assunto, que é o assunto da violência no mundo e como que a Escritura trata desse assunto da violência. E quando você lê a Bíblia, se você já leu a Bíblia uma vez ou mais, você vai ver que a Bíblia ela fala muito sobre violência e ela narra muitos episódios onde aconteceu violência. Então, por vezes, pode ser que alguns crentes, quando leem a Bíblia, ficam assim um pouco perplexos por conta das narrativas, né, que existem na Escritura Sagrada. Então é necessário entender o contexto histórico, cultural da Escritura Sagrada para que, obrigado, viu, Flávio? Para que a gente, eu vou mostrar para os irmãos, brevemente, uma situação do nosso país. Existe um documento que é produzido todo ano, chamado anuário. É anuário acho que algumas entidades fazem, e aí eles divulgam os dados e estudos sobre o assunto da violência em nosso país. Vamos ver se a gente consegue, ele está aí no PDF, isso, que é a página 13. Então a situação para o nosso país também não é muito boa não. Não sei se, acho que dá para ver, né? Queria colocar assim na página 13, já está na 13? Então acho que é mais. Isso aí. Olha só, irmãos, aqui nesse canto aqui nós temos a informação de que no ano de 2022, esse anuário é de 2023, no ano de 2022, houve em nosso país mortes, estamos falando de mortes, 47.452 vítimas. A guerra no Israel e Gaza já faz acho que uns 150 dias, mais ou menos. Está chegando, não sei, pelo que eu vi, a 30 mil mortes. Mais ou menos. No nosso país, é claro, é um ano, mas nós temos aí esse número. O que os irmãos acham? É um número expressivo? Sim, não é? É um número expressivo, é um número muito alto. E isso porque já abaixou. Teve anos que o pico foi de quase 65 mil pessoas assassinadas, pelos mais variados motivos. Então, é um número alto. Então, temos aí, infelizmente, as maiores taxas estão aqui no Norte e Nordeste, as menores, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Pode subir fazendo um favor, Flávio? Pode subir. A outra informação que eu quero que os irmãos vejam, pode subir fazendo um favor. É essa aí. Números de violência sexual no nosso país também é bem alto. Olha a quantidade, 74.930 números de violência sexual. Então, é bastante também, né? 18 mil, isso, da advogado. Exatamente. Existe dificuldade também, às vezes, de coletar informações. Então, pode ser que tenha mais, né? Sobe mais um pouco, Flávio. Mais um pouquinho. Aí, esse outro indicador aí, esse outro que é a violência doméstica. Olha só o número, 245.713 agressões por violência doméstica, 613 mil ameaças, e aí tem as ligações para 190. Então, veja, irmãos. Beleza, obrigado, Flávio. Pode voltar lá, por gentileza? Então, veja, são apenas 3 dados que eu trouxe aí aos irmãos, são apenas 3. Existem desdobramentos desses dados aí e realmente é complicado, são dados alarmantes, né? E, como diz a lição, logo na introdução, quem tem a lição, você vai perceber que existe um instituto que ele mede, isso aí já é um instituto mundial, ele mede o ranking, né? O nível
de paz no mundo, e no caso é de acordo com o nível de violência. E o nosso país, numa lista de 163 países, ele está na 100ª, 30ª, e até depois eu fiz uma pesquisa, infelizmente ele acrescentou mais, a 100ª, 32ª posição. Então veja, de 163 ele está nessa posição. Quer dizer, se fosse analisar, né, numa linha, ele está mais para o lado para baixo do que para o lado positivo, digamos assim, né? Então, é muito triste isso, porque é um ranking mundial, né? E nós estamos nessa situação, e as situações dos países que estão ali em último lugar, é uma situação assim, que a cultura é totalmente diferente, uma cultura mais, digamos, mais fechada. A cultura é diferente, são alguns países da Ásia, do Oriente Médio, são extremamente, vamos dizer, atrasados culturalmente, mas nós não estamos muito distantes. Então, quando você olha o que está acontecendo no mundo hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver guerras na Ásia, na África, guerra civil, guerras tribais, disputa por coisas, por terras, disputa por poder, enfim. Aí, quando você olha o nosso país, nós imaginamos que nós devíamos estar ali, quem sabe na 50ª posição, né? A gente imaginaria isso. Mas, infelizmente, nós estamos mais para o lado negativo do que positivo. Tristemente. Mas a violência não é apenas uma questão nossa, obviamente, né? Ela é uma questão mundial. E aí, queridos irmãos, existem... Fiz uma continha a partir desses dados, mais ou menos a cada 12 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil, aproximadamente. Então, e a mais ou menos no mesmo tempo é um ato de violência doméstica também, mais ou menos a cada 12 minutos no país. É terrível, né? Então, nosso país, e não é de hoje não, viu, irmãos? Esse dado aqui é de 2022, mas se você, desde as estatísticas, acho que elas começaram a partir de 2011, se me falha a memória, e desde lá você vai ver que os indicadores são muito altos. Viu, presbítero, eu acredito nessa tese, assim que nem mais falatória, não é? Que isso provém de dois lados. Eu, por exemplo, eu tenho 7 filhos, não é? E eu ensinei para ele, no torno desses caminhos, não é? Sobre não a violência com as esposas, não é? Porque com 56 anos de casado, casei com 22, minha esposa 22, lá em Patrocínio. O reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho lá, não era nem ele, era o Licodêmio naquele tempo. Reverendo Licodemo. E eu acredito, eu tenho um exemplo lá de uma família onde eu moro hoje, lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Eu moro beirando o rio Machadinho. E lá tinha 2 famílias que já tinham morrido 2 de cada lado, irmão. Povo, por causa de garimpo de ouro, essas coisas, que lá dá muito garimpo, né? Eu nunca mexi com garimpo, mas lá dá muito. Então um tinha matado um primo do outro, o outro tinha matado o irmão do outro, e o outro tinha matado o irmão do outro. E ali, nós moramos no vizinho, e a guerra ia longe, mas Deus é bom, Deus é bom. Um dia mas minha velha, eu chamo minha velha porque ela chama eu de velho também, é o modo carinhoso que nós aprendeu lá em Minas, né? E nós ia passando, que lá eu sou vendedor de pão, né? Eu não me acanho do que eu faço, eu vendo pão numa cestinha na rua, entregando, né? Para um Deus dá uma empresa, para outro Deus dá uma loja, para outro Deus dá uma firma e etc. Para um vende pão na rua e Deus prepara o pão no mesmo jeito na mesa para nós, ainda tirar os dízimos e as ofertas, né? Deus provê tudo. E aí eu fui um dia passando e eu vendia sempre pão para esse casal, 2 compadres, como eles falam. E um dia eu falei, não, eu vou falar de Jesus para esse povo. Não é possível andar se matando, já fui no velório de 4 e agora um prometeu que vai matar o patriarca, que é o velho. Falei, vou lá conversar com eles. Mas isso partiu mais da minha esposa, porque eu sou meio sem coragem.
viagem. Aí, a minha velha falou, vamos lá conversar com eles. E aí nós fomos e conversamos com ele, fizemos um convite para ir na igreja. Isso vai fazer 12 anos atrás. Convidemos para ir na igreja. Ele falou, o senhor acha que tem jeito? Eu digo, tem, se o senhor for e confiar em Deus, isso acaba. Levei ele para a igreja com 81 anos e a senhora dele com 79. Lá, quando a igreja foi discipulado, batizou, daí foi os filhos, foi os outros, a briga parou. O que nós acontece hoje no nosso país e fora é a falta de Deus, a presença de Deus. Até na igreja, porque tem casal na igreja, que vai na igreja, eu vejo, não estou dizendo aqui, estou dizendo lá em Ji-Paraná, não é? Eu sou presbítero velho ao mérito lá, não é aqui não, né? Então, aqui eu não passei por aqui na época do reverendo Wilson, né? O irmão Martim era da central, era diácono lá, hoje tem um filho, né? Reverendo, pastor, né? Então, eu aprendi essa lição, que sem oração nós não vamos vencer essa guerra que está, não é? E eu acredito uma coisa, até nas igrejas está acontecendo, não é? Principalmente no meio de jovens e no meio do ministério da igreja. Tem irmão que ele, já vi lá, estou dizendo lá, que lá é a minha parte. Aqui eu não posso falar nada, que eu não convivo mais com os irmãos aqui. Então acontece parte lá na igreja. Por exemplo, vou tirar um exemplo como o senhor. O senhor foi para concílio presbitério. Aí tem outro que, né, lá, estou dizendo lá. Ah, mas para quê? Ele é presbítero? Aí já começa aquela, né? Mas eu digo, isso aí vai cessar, porque Deus é Deus e Ele não muda. Deus abençoe e perdoe de eu falar se eu errei alguma coisa, não é? E mais uma vez eu peço que o senhor continue orando pela minha velha. Hoje nós vai embora, viu? 4 dias e 8 horas de viagem, preciso da oração, viu? Muito obrigado, irmão. Então, irmãos, quando a gente trata desse assunto, existem algumas questões que surgem entre o povo de Deus, que no dia a dia, né, a gente não fala, não conversa sobre isso. Talvez em casa a gente converse, mas na igreja, pela dinâmica dos trabalhos da igreja, e muitas vezes os cultos, o tipo de liturgia, então às vezes não dá para conversar sobre esse assunto. Mas quando nós lemos a Escritura Sagrada e começamos a ver especificamente o tema da violência no mundo, e aí a gente começa a fazer uma comparação entre essa violência do mundo e a nossa fé, a nossa crença, aquilo que lemos na Escritura sobre o assunto, surgem algumas questões. Por exemplo, e agora aqui a gente entra dentro do nosso universo cristão, evangélico e talvez até mesmo local, né? Local, pode ser que seja. A mulher cristã que sofre violência doméstica, ela pode se divorciar? Eu não vou responder, eu apenas estou colocando aqui para os irmãos o que esse assunto pode atingir a gente, nós como crentes. É possível que uma mulher cristã sofra violência doméstica? Sim, é possível, né? O homem talvez, mas a mulher E nesse caso, se uma mulher crente, ela sofre essa violência doméstica, ela pode se divorciar? Se ela sofre essa violência, agressão, é uma das alternativas para esse tipo de questão. Outra questão que se levanta, ela deve enfrentar essa violência doméstica à altura, revidar, ou ela deve sofrer em silêncio, quietinha ali, eu sou crente, eu vou orar. Questões que se levantam. Outra questão, quando a gente trata de violência dentro do âmbito cristão evangélico, pode uma pessoa, um crente ser um militar? Porque ele vai, no seu exercício, ele vai enfrentar com situações de violência. Então é permitido? Qual é o seu comportamento? Qual deve ser o comportamento de um militar crente diante da violência social? No enfrentamento dessas questões. A questão da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, como eu disse, ela é um livro que narra fatos. E até houve críticas de pessoas que maldosamente dizem que a Bíblia deveria ser proibida porque ela é um livro violento. Já saiu isso na sociedade. Mas aí nós perguntamos, a Bíblia estimula a violência? As narrativas dela são questões que nós estamos perguntando. O Deus da Bíblia, para alguns o Deus da Bíblia é um Deus bravo, é um Deus cruel, é um Deus vingativo, né? E para outros até fazem uma separação, uma cisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo.
Para alguns, o Deus do Antigo Testamento é esse Deus, é o Deus irado, é o Deus bravo, é o Deus que entra em batalhas, é o Senhor dos exércitos, e aí ele olha para o Novo, ele pensa totalmente diferente. Não, o Deus do Novo Testamento é o Deus dos cristãos. Porém, nós podemos fazer esse tipo de separação, de entendimento, dizer que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro Deus? São questões que se levantam quando a gente trata esse assunto e pode ser que seja uma das suas questões. Então, quando a gente fala de violência, e não somente de violência, mas de todos os outros assuntos, é sempre bom definir os termos. Eu penso que muitas das polêmicas que às vezes existem numa conversa, ela poderia ser, digamos assim, diminuída as polêmicas através da definição das coisas. Você define os termos, então aí você começa a debater o assunto. Então, quando a gente fala de violência, nós estamos falando do uso intencional da força ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, em morte, dano psicológico, etc. Então, isso é a violência. Então, temos que definir os termos. Violência verbal também existe. A lição fala de vários tipos de violência, mas eu procurei dar uma definição geral. Essa outra definição verbal, que é um comportamento agressivo caracterizado por palavras danosas com a intenção de ridicularizar, de humilhar, de manipular ou de ameaçar. Porque muitas vezes pode ser que, vamos falar dentro do nosso universo evangélico, às vezes pode ser que o marido não use da violência física contra a sua esposa, mas ele pode utilizar também de outros tipos de violência. E também o oposto é verdadeiro. Pode ser também. Existe homem que deve apanhar de mulher, eu não duvido disso, né? Talvez não seja uma surra assim tão violenta, mas acontece. Mas enfim, o oposto é o mais comum, né, que acontece. Mas existe também essa violência verbal, que é a intenção de humilhar o outro, a intenção de ridicularizar a pessoa. Isso também existe. Estou falando dentro da nossa lição. A nossa lição também trata de um tema que para muitos aqui é um tema polêmico. E muitos podem até dizer assim, eu não aceito esse tipo de tese, de teoria, de prática. Mas a Bíblia fala de muitas guerras. Para que nós entendamos o conceito dessa expressão guerra justa, que muitos não gostam. E aí, irmãos, quando nós conversamos esses tipos de assunto, é normal entendermos que numa plateia como vocês aqui, uns vão ter um pensamento, outros vão ter outro pensamento, uns vão falar que não pode, outros vão falar que pode, mas com ressalva, outros vão falar que pode mesmo, não farão nenhum tipo de ressalva, mas existe esse conceito de guerra justa, e é até mesmo um dos nossos documentos de fé. Os irmãos devem saber que a Igreja Presbiteriana, no mundo, e aqui no Brasil também, nós temos três documentos que nós subscrevemos, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. E o Catecismo e a Confissão de Fé, ele nos fala sobre essa questão dos magistrados. É claro que, só um minutinho, claro que nós como indivíduos, como pessoa, não temos essa autoridade. Nós não podemos sair por aí matando pessoas, mas nós vamos, através do nosso estudo, nós vamos observar que o Senhor constituiu magistrados, é o que diz o capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster. O Senhor concedeu autoridades governamentais e essas autoridades, elas possuem esse poder. Sim, machuca, né? Sim, o homem também. Verdade. Nós devemos evitar todo tipo de violência, né? É claro que a gente acaba fazendo, né, avaliações do que seria, né, mais grave. Sim. Deve ser igual hoje, né? Deve ser igual hoje. Tá quebrando uma vontade. Mas é verdade, realmente as palavras são complicadas, você humilhar uma pessoa, você ridicularizar. Mas vamos lá, queridos. Então nós entramos aí agora
no primeiro tópico da lição. E aí, olha, irmãos, aí a gente começa a ver que existe a doença e existe o remédio. O que dá para se perceber é que o remédio que as instituições e outras entidades oferecem para curar, muitas vezes, a doença, é uma análise um pouco equivocada. E é por isso que, às vezes, quando a gente vê a violência, vamos falar do nosso país, ela quase pouco diminui. E você fica pensando, qual seria a alternativa aí? O que a gente pode fazer para diminuir a violência? Então, existem diversos grupos sérios que trabalham nesse propósito de diminuir, mas é difícil realmente diminuir a questão da violência. Mas nós vamos tratar agora da origem ou da fonte da violência na sociedade. E aí tem esse filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele é um filósofo suíço. Olha a frase que ele... Era o pensamento dele, era o que ele entendia sobre a questão da natureza humana. Ele dizia, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. E isso, irmãos, é uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Eu deixo o celular aqui, cadê meu celular? Tá por aqui. Eu deixo ele aqui, aí o celular, aí o outro vem e olha e fala assim, poxa, que oportunidade que eu estou tendo. Então eu vou furtar. Então a pessoa atribui a oportunidade, a ocasião, o fato de ter cometido um delito. Então, é a sociedade ou o meio em que ele vive que facilita e que promove o delito. Nós não entendemos assim. É verdade que o meio nos seduz, nos tenta, o meio oferece ocasião para que a gente cometa um delito, mas a raiz do problema não é essa. A raiz do problema, segundo aqui é uma filosofia. Então, para milhares e milhões de pessoas, é isso mesmo. O problema da violência, não só da violência, mas de muitas outras coisas no mundo, eles dizem que é um meio que corrompe as pessoas, é o meio que traz isso, é o meio que traz aquilo outro. Porém, irmão, e isso é interessante, porque antes desse filósofo, na história da igreja, houve um monge chamado Pelágio, e Pelágio tinha essa mesma ideia, quer dizer, veio antes dele, obviamente, e estava envolvido com a religião. O monge britânico, ele dizia que o homem também nasce bom. Quando eu falo homem, está falando da humanidade, a raça humana. Nasce bom. Você nasce como se fosse um papel branquinho, um papel de sulfite, branquinho, limpinho. E depois você vai pecando ou você vai aprendendo a pecar. A grande questão é que quando a gente olha os nossos filhos pequenininhos, você vê eles fazendo alguma coisa e você pergunta assim, mas onde aprendeu isso? Onde aprendeu? Pequenininho, às vezes, pode ser pouco tempo de vida. Então nós costumamos pensar que a gente deve ensinar aos nossos filhos o que não fazer. O que fazer, quer dizer, né? O que fazer. Porque o que não fazer, eles já sabem naturalmente. Então aí nós temos... Ora, se o ser humano nasce bom e ele é vítima da sociedade, a sociedade é formada por quem? Então, se a gente fosse lá nos primórdios, no início, que as pessoas eram tudo boas, só nasceu gente boa, e aí não teve maldade, e aí nasceram outros para esse lugar bom, como é que a pessoa ia ser vítima dessa sociedade má se a pessoa era boa, se ela não cometeu nenhum mal? Então tem uma incoerência nisso, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o meio proporcionou para ele oportunidades. É o que geralmente é justificado. Por exemplo, assim, eu não sou um criminoso, mas eu fiquei muito nervoso por aquilo que aconteceu, uma briga no trânsito. Eu não sou um assaltante, uma pessoa que tem o hábito de furtar, mas estava muito fácil, né? Olha, eu não sou assim. Então a pessoa vai dizer que ela não é assim, ela não tem essa natureza, mas as oportunidades criadas vão fazendo a pessoa ser má. Isso é o que é corrente, o pensamento, esse é o pensamento que a sociedade tem, que o mundo tem. Porém, o nosso entendimento é esse, é que na verdade a própria lição diz isso, que as condições culturais, socioeconômicas e educacionais
podem ensejar mais violência, mas não são elas a raiz mesmo ali, a fonte da violência. No entendimento bíblico, entendimento doutrinário, teológico, a raiz da violência, não só da violência, mas do pecado em si, foi a queda do homem. Mas aqui, quando alguém diz isso, é o meio que corrompe, é como se ele não fosse culpado. É o meio que me corrompeu. Olha, eu não sou assim, mas quando eu vi, eu abri aquele site lá, porque estava muito fácil ali na minha frente. Olha, eu não sou corrupto, mas estava ali, tinha aquela licitação assim, que dava para fazer assim, 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 aí eu peguei e fiz. Então, quer dizer, sempre é um meio, mas o meio, na verdade, ele potencializa, maximiza a violência, mas ele não é a raiz da violência ou do pecado. Os irmãos estão entendendo? O que é assustador é que esse pensamento faz tão parte da nossa vida e da nossa cultura que está em tudo, né? É a questão da justificação da diferença social, da injustiça social, né? Então, se você pensar nas escolas, Rousseau era, né, um educador. Se você pensar, está tudo assim. Então, tudo se justifica por causa do meio, né? Nunca é um indivíduo. E isso aí faz parte da nossa prática. Os ditados aí, a oportunidade faz o ladrão, não é? Isso aí está dentro da gente. Se a gente for pensar, a gente não está longe, não. A gente corre o risco o tempo todo disso, de fazer inconscientemente. E aí a gente vê hoje em dia gente aí que está no Instagram, né? Os políticos famosos aí, que são donos desse discurso, né? E até que quando a violência os atinge, aí sim o indivíduo é culpado, mas até que não, é coitado, né? Coitado. Olha onde ele vive. Não teve oportunidade de estudo, né? Cresceu numa família desestruturada, né? Passa necessidade. Ok, isso ajuda. Mas assim, se eu perguntar para vocês aqui, quantos não passaram dificuldade na infância? Quantos não tiveram um lar desestruturado? Quem não teve pai? Eu não tive pai, né? Assim, tipo assim, claro que é a graça de Jesus, né? Mas é curioso isso, né? Como que hoje se justifica o meio e não o indivíduo, até que, né, o indivíduo atinja você. E isso está dentro da escola. É assustador, né? Como estão crescendo, os nossos filhos estão crescendo com essa ideia. Nunca são culpados, né? Isso é exatamente isso. Isso acontece, isso é um desafio que nós temos como crentes de enfrentar isso, mas nós devemos... Vou lá até o Silvestre. Sim, Silvestre. Gilson, aí fala que a terra está cheia de violência e a gente entende que vai continuar, porque a violência faz parte da terra desde a queda e de Caim e Abel. Quando Pelágio começou a ensinar lá no quarto século sobre a questão que o ser humano ele não era tendência, ele tinha uma tendência neutra, como se falou, a questão do papel do sulfite, ele nascia neutro, mas a imposição da sociedade, os exemplos, o próprio exemplo ensinava a ele a pecar. Claro que Agostinho se levanta, né, e combate essa ideia, e a igreja naquele tempo condenou Pelágio, mas depois ressurgiu de novo uma forma de ser semi-pelagiano, falando que o homem coopera com Deus na questão da salvação. Mas a questão da sociedade, uma sociedade hoje que a gente pode ver que é uma sociedade doente, sempre carece da presença de Deus na vida. Nós, como igreja, sofremos, nós enfrentamos as mesmas dificuldades que o mundo enfrenta. Se você for olhar a questão da influência que a gente sofre, é claro que o contexto também influencia a vida das pessoas. Eu não posso, se eu negar isso, eu vou negar que a igreja influencia a minha vida. Sempre influenciou de maneira positiva. Como se eu sair da igreja e começar a frequentar outros tipos de ambientes, eu vou ser influenciado também. Tem essa questão desse dualismo que a gente vive no nosso dia a dia. Aonde eu nasci, eu falo porque uma vez um colega meu que é muçulmano, e ele falando sobre as religiões sincretistas que existem na Candomblé, nessa coisa, e uma irmã dele converteu, era cristã, e ela ficava pressionando muito ele, né? Ele falou, conversando com ela, o que ele falou? Falou, a gente não é como muitas vezes o pessoal que faz esse tipo de coisa, porque a gente não nasceu lá. Se a gente tivesse nascido lá, a gente ia ser igual a eles. Então tem todas essas coisas, são questões que influenciam. A questão da guerra santa, da guerra justa, né? Porque às vezes as pessoas se ficam impressionadas como era lá no Antigo Testamento, mas quando a gente olha no Novo Testamento, lá falando do Armagedon, naquela batalha das aves, vai ser muito pior. E a gente vai julgar Deus por isso? Não.
Mas é claro que a sociedade vai achar estranho a questão de morte, porque Deus é amor, Deus é bom, tudo isso. Mas Deus é justo, Deus é perfeito, Deus jamais vai nos sentar o culpado. E aqueles que vão ser punidos, aqueles que vão falar daquela carnificina, que todas as aves do céu vão se fartar daquela carne que mereceram. Muito boa contribuição. Isso aí está em Apocalipse, acho que a partir do capítulo 17, 18, 19. Meus irmãos, vamos andar mais um pouco. Então, a multiforme presença da violência, que estamos ainda no top primeiro, ver como que esse assunto ele é empolgante, né? E é interessante. Mas quando a gente olha na Bíblia, fazendo essa comparação entre a violência na sociedade e como que ela ou aconteceu na Escritura, nós vemos aí primeiro a questão da violência física. Então temos vários episódios na Bíblia sobre violência física, a própria história de Caim e Abel, né? Já começa por aí. A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, foi por isso que o Senhor a destruiu. E nós temos aí esse exemplo que eu coloquei no Novo Testamento de Estevão. Todos conhecem a história de Estevão, né? Estevão, ele foi apedrejado, uma palavra mais bonita é lapidado, acho que é lapidado, não sei, alguma coisa assim. Ele foi apedrejado e, por incrível que pareça, quem estava o apedrejando achava que estava fazendo uma boa causa a Deus. Então, violência física é o que nós temos aí. Depois nós temos aquilo que nós falamos de violência doméstica, nessa área. Nós temos esse caso, irmão, se você já leu essa história, você vai ver que incrível é essa história do filho de Davi, junto com um seu amigo, né? Tem amigos que são amigos, olha, que leva para o buraco mesmo, né? Então, ele ficou enamorado, ficou gostando de uma meia-irmã dele, e a jovem era muito bonita, e ele foi seduzido pela luxúria, e ele desejou a moça, não sabia o que fazer para ter essa jovem para si. Aí um amigo dele, chamado Jonadab, cria uma estratégia: olha, faz o seguinte, diga ao rei Davi, ao pai dele, que você está doente, que você quer que a sua irmã vá lá fazer uma comida para você, um alimento lá, para você se alimentar, que você está doente. Olha que conselho. E realmente esse Aminon fez isso. Ele fingiu que ele estava doente e ele disse ao seu pai: olha, fale para Tamar, minha irmã, para ir lá e fazer um alimento para mim, que eu estou doente e tal. E a moça foi. Veja que trama, né? A moça foi, e quando a moça estava ali, esse moço, né, era um príncipe, vamos dizer assim, o filho do rei, ele mandou todo mundo sair da casa, e ele ficou só com a moça, e, conclusão, ele abusou da moça, foi um caso triste, e esse caso foi resultado em vingança depois, o seu irmão planejou, o matou. Então, veja, uma situação terrível. Outra situação de abuso sexual que a Bíblia conta. Aí os irmãos precisam tomar cuidado e fazer essas distinções. Porque alguém fala assim: mas por que a Bíblia está cheia desses casos? Para mostrar justamente como nós somos, o coração das pessoas são. A luxúria, todos os pecados, está meio que enraizado dentro da gente. Então aí, essa é a fonte dos pecados. E outro caso também, desse mesmo tipo de violência, a Bíblia conta em Gênesis, no capítulo 34, de Diná, filha de Jacó. Ela estava um dia na casa dela, uma mocinha, e saiu da sua casa: vou dar um passeio. Agora eu estou romantizando, né? Não aconteceu isso aí. Mas, vou dar um passeio, começou a andar, quando viu, entrou em outro território, e lá aconteceu que ela foi também abusada, e novamente isso culminou em outras coisas terríveis. Então, essa violência, e nós colocamos as estatísticas aqui, 250 e pouco mil, se não me falha a memória, 254 mil. Sim. Bom, muito bom, né? Sim. Glória a Deus, né? Um final feliz, né, irmãos? Isso aí, Deus abençoe a vida do irmão. Mas quando a gente lê as Escrituras, você vai ver, principalmente o Antigo Testamento, que a Bíblia relata muitos casos de guerra. E aí muitos crentes, muitas vezes, faz a leitura da Bíblia e fica indagando: mas por que será? Tal. Então, nós, irmãos, nós temos que considerar, primeiro, tá meio branquinho aqui, mas a guerra da igreja, primeiro, nós temos que... Uma vez eu
Uma coisa, e cada vez mais eu estou ciente disso, a gente tem que falar que a grama é verde, né? Que é verde a grama. Então a gente sempre, quando fala de uma coisa, às vezes é interpretado de forma errada. Quando a gente fala de guerras em nome de Deus, nós não estamos falando que nós vamos sair por aí, a igreja presbiteriana vai sair, vamos fazer uma guerra em nome de Deus. Não, nada disso. Nós estamos falando de que há relatos na Escritura sobre guerras e Deus autorizava essas guerras dentro de um contexto histórico, um contexto cultural diferenciado, de conquistas de terra, de início, né, da civilização. Nós temos aí, no Antigo Testamento, nós temos orientações para as guerras. Irmãos, nosso tempo já está muito passado, mas eu posso disponibilizar esses slides, depois os irmãos podem ver os versículos da Bíblia. O próprio Deus ordenou que Israel guerreasse no Antigo Testamento. Devemos considerar a cultura e a época em que a história do Antigo Testamento se desenvolveu. Então não vá, não, se escandalizando. Não, de forma alguma. Tem todas essas considerações a fazer. As guerras como instrumento de Deus para punir as nações. Quando você lê Josué capítulo 6, você vai ver que o povo de Israel, que estava peregrinando pelo deserto, entra em Jericó e há ali uma guerra feia, né? Há invasões e há mortes e algumas pessoas ficam um pouco escandalizadas. Deus mandou matar aquelas pessoas. Porém, irmãos, existem situações em que, como o irmão colocou, violência gera violência, é verdade. Mas às vezes existe uma forma de tentar limitar essa violência. E às vezes a maneira que existe de limitar essa violência, ela pode sair do controle. Essa é a grande verdade. Nós não temos como... Eu não sei se há policial militar aqui, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que se você for para um confronto ali, você não tem muitas coisas ali para pensar na hora, o que fazer, o que não fazer. Não estou justificando, também nem condenando, estou apenas contando o fato de que é difícil a situação. Às vezes pessoas de fora criticam e tal, mas se você estivesse lá e você fosse confrontado, então é essa forma de tentar impedir que a violência alastre mais. E isso Deus fazia. Veja, alguns críticos dizem, mas esse Deus do Antigo Testamento ele é muito violento. Agora vamos lá, vou só ler esse texto, Gênesis 15, 13. Olha só, veja se um Deus como o nosso Deus, que por vezes autorizava sim as guerras, veja se ele é um Deus sem juízo, se ele é um Deus assim. Gênesis 15, 13 a 16, nós temos que lembrar que Abraão estava na terra, que seria mais de 400 anos depois retomada pelo povo de Israel. Mas nesse momento eles ainda não possuem a terra. Então Deus faz a promessa para Abraão, e aí no versículo 16 ele diz assim, olha, 15, você vai morrer, você vai ser recolhido aos seus pais, na 4ª geração, tornarão para aqui os seus descendentes, porque não se encheu ainda, isso aí os irmãos precisam prestar atenção nessa expressão, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Veja, mais de 400 anos Deus tolerando sacrifício infantil. Mais de 400 anos Deus tolerando zoofilia. Mais de 400 anos Deus tolerando abusos sexuais. Deus tolerando. E a medida do pecado foi enchendo. Então, é injusto dizer que esse Deus, ele é um Deus que está aí no Antigo Testamento. É injusto isso, porque olha a paciência de Deus. A humanidade pecando cada vez mais. E Deus trabalha com esse método. Eu não sei se ele vai fazer isso na nossa época. Não temos certeza. Mas ele fez isso no dilúvio. Ele fez isso em Sodoma e Gomorra. Ele fez isso com as nações cananeias. Ele fez isso no Novo Testamento com Ananias e Safira. Todos conhecem a história. Então, nosso Deus, ele tolera. Enfim, irmãos, essas proposições, nós temos que entendê-las sem a nossa, nós temos que filtrar. Temos que filtrar essas questões na Escritura Sagrada e ter sempre em mente que Deus não é esse Deus que alguns ateus
ateus hoje pregam. Então aí falamos do uso da força para impedir a violência. Não há solução perfeita. Não há solução perfeita para conter a violência. Nós sabemos que existem ONGs e que existem entidades, instituições, e sempre, não vou dizer que eles estão errados, não, eles trabalham para tentar também mitigar essa violência, mas parece que quer que tudo saia perfeitinho ali. Não vai sair, não existe um método que seja exatamente perfeito para conter a violência. Às vezes pode ser que, por isso existem as guerras. O assunto polêmico do momento, Israel e Hamas. A Israel vai lá, ataca, obviamente vai ter os efeitos colaterais. E aí, pronto, começou toda a polêmica. Mas por que será que Israel foi lá do nada e atacou e matou? Foi assim? Israel fez isso? Nós sabemos que não. Aí alguém pode dizer, uma coisa não justifica a outra. É verdade, é verdade. Mas, como nação, você tem o total direito de defender. Existem mulheres foram estupradas, crianças foram mortas, enfim. Esse é um assunto que divide as pessoas. Então, às vezes, não é nem bom trazer que causa uma divisão nos pensamentos. Mas, enfim, no Antigo Testamento tinha essa lei de limitar as punições. Então, quando você vê assim, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, fratura por fratura, ou seja, você não vai usar a força desmedida. Mas havia essa defesa. É claro que Jesus diz lá, olha, está escrito, olho por olho, dente por dente, mas Jesus trouxe uma outra maneira, mas nós vamos chegar ao ponto de que nós não podemos sair por aí fazendo vingança e revoluções e matando pessoas em nome de Deus ou em nosso próprio nome, ou fazendo vingança, como o irmão ali colocou alguns exemplos, mas, segundo a Escritura Sagrada e segundo a própria nossa confissão de fé, existe alguém que está autorizado a essa prática, que é as autoridades constituídas. Então, eu vou encerrar por aqui, irmãos. Tinha mais um slide, mas é que o assunto é muito empolgante, O assunto é interessante, mereceria talvez uma outra aula, mas só para tentar fazer um equilíbrio. Pode ser que algumas pessoas façam, eu não aceito guerra justa, eu não aceito legítima defesa, eu não aceito isso, aquilo, mas vamos lá, vamos ler 1 Pedro 2, 13 e 14. Então, as autoridades constituídas por Deus possuem sim legitimidade para aplicar às vezes algumas punições que a gente acha que às vezes é um pouco exagerado, Quem pode ler 1 Pedro 2, 13 e 14? Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então a Bíblia estabelece, o próprio Pedro, o apóstolo Paulo, estabelece que existe a autoridade civil e ela está legitimamente constituída por Deus para as aplicações de punições e de outras demandas nesse sentido de tentar impedir o mal. Porque imagine, irmãos, se não houvesse o impedimento, nós não estamos falando aí agora, mas é feito de forma exagerada. Não é essa questão agora, que precisa também ser observada. Mas é a questão, você imagine se o mundo for deixado aí ao léu. Nós viveríamos em barbárie, nós viveríamos num estado de selvageria total, se não houvesse uma ordem. E nós nos submetemos a essa ordem. Por vezes não gostamos, por vezes não concordamos, mas é isso. Irmãos, concluindo, nós não devemos agir com violência, nós não devemos ser vingativos, nós devemos amar os nossos irmãos, amar os nossos semelhantes, aquela fechada que você leva no trânsito lá, que dá vontade de você sair do carro e tipo um Thor, já sair ali, descendo o braço. Não, nada disso. E temos que pedir muita graça a Deus para que a gente seja livre de toda a maldade que há no mundo, em nosso país e em outros lugares. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho amado, e o seu Filho é o príncipe da paz, como diz a nossa própria lição. Teu Filho fez, Senhor, a união dos povos. Senhor, se há divisão entre os povos, é por causa da obstinação humana, do orgulho, é por causa, Senhor meu Deus,
da ganância, das ambições desenfreadas, mas o Senhor pede a nós que sejamos elementos pacificadores, pessoas que amem umas às outras, pessoas que preguem a paz, pessoas que sejam coerentes com a Tua palavra. O Senhor nos ajuda a sermos assim cada vez mais. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Nos livra, Senhor, das violências. Senhor, se há, Senhor, porventura, alguma pessoa aqui, Senhor, neste recinto, que de repente sofre algum tipo de violência, tenha misericórdia, Senhor, entre com providência na vida dessa pessoa, que possa haver arrependimento por parte do agressor, quer seja qualquer tipo de agressão. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Logo mais às 18 horas estaremos aqui novamente. Venha para o culto. Venha para a igreja cultuar juntamente conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.